Era uma vez um casal que vivia sua vida comum, no seu dia a dia, nas coisas que lhes apetecia, naquilo que tornava a vida deles singular, aquilo que tornava a vida deles única, feliz. Esse casal vivia o seu dia a dia até que num determinado momento aconteceu uma circunstância que os separou. E dentro dessa separação há a necessidade de voltar um para o outro. E nessa busca para que se volte um para o outro, muitas vezes tem o mar inteiro separando os dois. E ao mesmo tempo que o mar separa os dois, o mar ao mesmo tempo pode significar metaforicamente uma outra coisa. Do que eu estou falando? Eu estou falando de Um Oceano de Amor, publicação da editora Nemo, que tem roteiro do Wilfred Lupano e a arte do Gregori Panaccione. Aqui a gente vai conhecer, como eu mencionei, um casal. Esse casal está vivendo sua vida e o marido, porque aqui nós não sabemos o nome dos dois, porque não nos é contado, o marido ele vai para o seu trabalho. Trabalha ele num pequeno barco junto com um companheiro de serviço, quem sabe um sócio. E na medida com que eles vão trabalhando, vai acontecer uma situação. Essa situação vai separar esse marido da sua esposa. E diante das circunstâncias, ele vai precisar voltar para casa. Mas ao mesmo tempo, ficará ela um tanto que angustiada, preocupada, porque ela quer achar o marido. E tem todo um oceano que separa os dois. Como ela vai encontrar-se a todo um oceano que separa os dois? Ela então procurará caminhos que vão ser inusitados para que ela encontre o seu marido. Ele, por sua vez, quer voltar para casa, voltar para sua amada, e ele vai ter que enfrentar, sob muitos aspectos, a força da natureza, passar por circunstâncias um tanto que perigosas e, consequentemente, acaba fazendo um amigo um tanto que singular dentro dessa história. Não só isso, essa capa que parece uma lata de sardinha, ela é uma capa que faz muito sentido quando se trata do quadrinho, justamente porque o elemento da lata de sardinha, ele é algo que faz parte da vida desse casal. Ela que todo dia coloca lá dentro das coisas dele uma lata de sardinha para que ele possa almoçar, e ele, por sua vez, detesta aquela sardinha enlatada. Mas mesmo assim, todo santo dia, ela acaba colocando ali aquela lata de sardinha. E pasme você, essas latas de sardinha que ele vai guardando lá dentro do barco acabam sendo de fundamental importância em várias circunstâncias dentro da narrativa, mostrando que mesmo aquilo que às vezes a gente não gosta pode nos ser muito útil e, inclusive, dependendo da circunstância, pode nos manter vivos. Ao mesmo tempo, o Oceano de Amor não tem só um oceano literal que está separando os dois, que estão na busca de se reencontrar por conta da circunstância específica que os separou. Não, o Oceano de Amor também marca o tamanho, a forma com que esses dois se amam, o quanto eles se querem bem. Sim, é um oceano, literalmente, nesse sentido de amor, ou de forma figurada, né? Porque é um amor que preenche os dois, é um amor que deixa os dois pleno de amor um pelo outro, de querer bem, de apreço, de olhar o outro de uma forma única. E dessa maneira, sempre acreditar, principalmente no caso dela, que ela encontraria o marido vivo, e ele de persistir vivo e insistir em ficar vivo, porque ele vai se encontrar com ela. A gente tem um quadrinho que conversa muito com a vida, conversa com a gente, mostra circunstâncias que em alguns momentos são engraçadas, outros momentos são tensas, outros momentos, quem sabe, pode até ter um duplo sentido naquilo ali, mas tem pitadas de tudo um pouco que marca a vida e marca principalmente a relação dos dois. E a partir de uma determinada viagem que a esposa faz, ela também vai passando por processos de aprendizado, processos de amadurecimento, onde ao mesmo tempo ela vai marcando a história dela na vida de pessoas por onde ela vai passando na tentativa, na busca de encontrar o marido. E o marido da mesma forma, só que de um outro jeito, outra hora acidental, outra hora por conta do medo, outra hora por conta de recortes da própria história. Então você vai ver também, em alguns momentos, a história ela
indo para um caminho que também mostra muitas vezes o que o ser humano tem feito com o oceano, jogando um monte de lixo e por aí adiante, e como a gente tem muitas vezes poluído aquilo que deveria se manter limpo por conta da própria importância que o oceano tem. E obviamente, a vida marinha que ali reside. Dessa forma, o autor ele trabalha com várias questões, mas nunca perde o foco da narrativa, que é o oceano de amor, desse marido, dessa mulher que se procuram, que querem se reencontrar, porque querem continuar a vida deles dentro da simplicidade, a alegria e do apreço que a cada dia se renova no coração dos dois e na forma única com que eles se tratam. É um quadrinho mudo e que nos faz olhar para a arte de uma forma assim um pouco mais atenciosa, para perceber nos rostos, nas situações, nos cenários, o que vai acontecendo. A arte é muito bonita, as cores são extremamente bem aplicadas, enfim, é uma leitura extremamente agradável, haja vista que você vai ter que prestar muito mais atenção no roteiro, porque não tem falas. Tem quem não goste, né, de quadrinhos mudos, mas eu acho que quando bem feito, a história te prende da mesma forma e vai conversando com você. Então, não subestime de jeito nenhum Um Oceano de Amor, que é um quadrinho que, na minha opinião, é bem bacana e que conversa com a gente sobre muitos aspectos. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5 e achei bem bacana a proposta do Wilfred Lupano e também do Gregori Panaccione. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês e já leu Um Oceano de Amor? Não leu? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês vai ser muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.